Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, doutor em História e diretor de cinema, e vou fazer aqui um vídeo sobre os 80 anos do filme O Sessione, de 1943, que foi o primeiro longa-metragem do grande diretor Luchino Visconti, que posteriormente veio a se firmar como um dos principais diretores de cinema da Itália, da Europa e, por que não dizer, do mundo. E o filme O Sessione, ele foi um marco inicial em termos estéticos, narrativos, do movimento que depois passou a ser formado, que é o movimento do neorrealismo italiano. Movimento esse que eu dei uma aula aberta, eu fiz um curso aberto, né? Esse vídeo aqui não deixa de ser um desdobramento desse curso, né? Então esse curso ele tá no ar, vai ter aqui embaixo, vocês vão encontrar link para essa aula aberta, vocês podem assistir uma aula aí de 3 horas bastante completa, ainda que introdutória, mas que dá conta aí de diferentes aspectos da formação do movimento cinematográfico do neorrealismo italiano, um dos maiores movimentos cinematográficos do mundo. Porque esse filme ele é uma origem de tudo. Aqui ainda não é o neorrealismo italiano, aqui é a origem do neorrealismo italiano. Ainda assim, um grande clássico do cinema, que está completando, repito, 80 anos de vida aqui nesse ano agora. Portanto, é muito importante fazermos algumas considerações sobre esse filme. Então, vou fazer uma análise aqui calcada nos aspectos de como esse filme se relaciona com a história do período e com a história do cinema. No enredo do filme, nós vamos encontrar, então, na estrutura, no núcleo principal, um homem que vaga pelo interior, de estrada em estrada, aí um andarilho, um errante, um viajante ocasional, né, que é o Dino, interpretado pelo Massimo Girotti, um homem com feições firmes, um homem que interpreta, de certa maneira, aí, um malandro que busca pequenos trabalhos, um aventureiro, e a Clara Calamai, a atriz que interpreta a Giovanna, que é, na história do filme, uma garota de programa que casou com um homem mais velho, que tem um pequeno comércio, né, e que buscando aí um melhor conforto, mas que não está satisfeita com a vida que leva. Esse filme é uma semente, é uma origem, é uma antecipação para o que vai ser o neorrealismo italiano, porém ele já carrega algumas de suas características, principalmente no campo estético e no campo do modo de produção. O cinema, ele é também um modo de produção que envolve um grande número de pessoas, de profissionais, de trabalhadores. Envolve uma grande indústria que se articula de maneira internacional. Hollywood tem um tipo de produção. Esse filme começa a trazer algumas questões. Esse filme foi uma produção financiada pelo Partido Comunista da Itália e que teve também pessoas associadas que ajudaram com recursos. Então não é um filme de estúdio. Esse é um primeiro ponto. Isso reflete também no filme, como nós vamos analisar aqui. Vamos ver algumas imagens do filme, então? Aqui? Bom, eu como um pesquisador de história de cinema, em especial do cinema político, e que trabalho muito com a metodologia, a teoria de análise fílmica, eu sempre trago, né, tanto nas minhas oficinas, quanto na minha produção acadêmica, científica, a importância de analisar o primeiro plano, a primeira cena de modo geral, né? Porque é uma apresentação do filme e ela nunca é posta ali de maneira... de maneira assim casual, fortuita. Vejam, tem um grande autor fílmico, de teoria fílmica, que é o Raymond Belor, um francês, que chega ao ponto de maximizar essa questão e dizer que o primeiro plano da primeira cena contém a ideologia máxima do filme. É claro que eu também não vou levar a coisa tão para esse nível, mas é muito importante analisar o começo do filme. E aqui na primeira imagem que nós temos do O Sessione, eu até fiz questão de colocar aqui o título, né, a primeira imagem, quando aparece o título, O Sessione, colocar embaixo ali em português, que é Obsessão. Então o filme em português tem esse título de Obsessão. E nós estamos assistindo, aqui nessa imagem, a visão de dentro de um caminhão. Aqui é um caminhão vindo da estrada, né? Então é um filme que vai se passar às margens do rio Pó,
no norte da Itália. Inclusive, o neorrealismo italiano vai surgir nas margens do Rio Po, porque tem outros filmes que são feitos aqui. Tem o La Gente del Po, que é um documentário do Michelangelo Antonioni, também, que é feito nessa região, né, que é no Piemonte, na Itália. Então, aqui a gente vê aqui, né, de um lado à esquerda, da nossa esquerda aqui, o Rio Po, e nós temos aí a estrada. Então, conversa um pouco com a tradição ainda do road movie americano, do filme de estrada. Isso aqui também é importante porque, como eu falei, em termos de estrutura narrativa, ainda tem um tipo de cinema aqui que dialoga com, de certa forma, um tipo de cinema que existe nos Estados Unidos, na França, né? Que é o cinema ali depois da Grande Depressão, nos anos 30, né? Até um pouco da estrutura do noir. Eu vou mostrar isso depois aqui. E aqui nós estamos vendo de novo a questão da estrada, né? Do sujeito errante, que nós temos até no faroeste estadunidense, né? No western americano. A gente vai ter essa ideia do sujeito errante, que não encontra um lugar no mundo, né? Tá vagando. Só que aqui nesse filme como aqui a gente já está falando de uma produção que tem um caráter social, político, né? O diretor, Luchino Visconti, ele era afiliado ao Partido Comunista Italiano, e boa parte da equipe técnica do filme também era, isso é um ponto importante. Aqui a gente vê essa ideia de um sujeito errante, mas um pouco mais ligada à questão da pobreza, à questão de não ter emprego. Vamos avançar aqui em algumas imagens, porque aqui é quando surge o Dino na trama, logo no começo do filme, é claro. E vejam que aqui a gente está vendo o Dino dormindo, né, num caminhão ali acho que de feno, não sei bem dizer, mas que ele é pego ali dormindo, né? Então ali um viajante ocasional que pegou carona sem ser convidado, né? Então ele pulou no caminhão e ficou ali viajando sem rumo, né? Então uma coisa assim, aquela coisa do sujeito, do vagabundo, vamos falar assim, entre aspas, né? Que está vagando por aí sem destino certo. Ali ao centro da imagem a gente está vendo justamente o Giuseppe Bragana, que é o dono da venda, e os outros dois são os caminhoneiros, os trabalhadores. Essa cena se passa de manhã cedo, então mostra de novo a ideia dessa Itália que trabalha logo desde cedo. Isso é falado inclusive nos diálogos, né? O Bragana fala: pô, vocês me entregaram a mercadoria ontem de noite e aqui hoje de manhã já estão trabalhando de novo, então de novo essa ode ao trabalhador que faz, né, a Itália acordar de novo num novo dia e tudo mais, né? Falando de novo sobre a sinopse do filme, esse filme é um filme onde o Dino, aqui colocado, né, o personagem Dino, que é um viajante errante de estrada em estrada no norte da Itália, ele vai encontrar uma família que tem uma venda, e essa moça, que é a Giovanna, ela vai se apaixonar. Eles vão se apaixonar e vão viver um romance proibido, se dá ainda no começo do filme. Ele vai encontrar a Giovanna, vejam, a Giovanna aqui colocada, né? Vejam a iluminação no rosto dela, o fundo, né? Um fundo desfocado, né? Então uma profundidade de campo curta. E aqui a gente vai ter, não tem como mostrar para vocês aqui porque a imagem coloquei fixa, né? Mas aqui tem um zoom de imagem que vai até o rosto do Dino. Então, e aqui vejam como essa iluminação no rosto dele, ela não está uniforme. Veja que do nariz para o lado esquerdo do rosto dele aqui, né, tá um pouco sombreado. Então esse sombreado, né, no claro e no escuro, ou seja, no chiaro escuro, ou low-key, como os americanos chamam, os estadunidenses chamam, isso aqui é típico do noir francês e também do realismo francês, né? Então, tanto o noir nos Estados Unidos quanto o realismo francês, nos anos 30, ambos dos anos 30 são estruturas de filmes, são movimentos, entre aspas, escolas cinematográficas irmãs, praticamente. E que aqui tu tem, de novo, essa estética aqui, essa estética colocada aqui, ainda que com novos signos, novos símbolos, né? Ao mesmo tempo tu vê aqui, colocando essa imagem, quando ele vai embora dessa casa, né? Porque ele vai lá, ele come um prato lá, ele e a Giovanna se encaram, se conquistam ali, mas não acontece nada, ele vai embora sem pagar, e aí o personagem do Giuseppe Bragana vai atrás dele,
Vejam que aqui tu já tem uma profundidade de campo maior, ou seja, tudo em foco, a gente vê o Giovanni, desculpa, o Pepe, né? Giuseppe indo atrás do Dino. Aqui tu tem um enquadramento que ele lembra até um pouco o Faroeste, essa coisa do posicionamento deles em cena, né? Dentro do enquadramento, eles estão ali com o fundo todo à mostra, né? Isso aqui lembra um pouco a ideia do conflito, né? Agora, vejam aqui de novo, né? Mostrando esse mundo rural italiano, né? Isso tem a ver um pouco com a proposta do que vai ser depois do neorrealismo, mas ainda não tem um rompimento com a estrutura fílmica que era vigente até então, que vinha de Hollywood e que os próprios estúdios na Itália produziam esse tipo de coisa, né? Essa imagem aqui é total de um faroeste, o sujeito com a gaita, o chapéu, aquela coisa despojada, né? Segurando o casaquinho aqui. Então tem todo. Aqui tem um signo visual, aqui tem uma cultura visual que ela remete muito ao cinema dos Estados Unidos e da França nesse período. Mais dos Estados Unidos até, que é anterior, né? Veja, o cinema francês é mais antigo, mas eu digo, esse tipo de estética no cinema tá mais a ver com tem até mais antigo nos Estados Unidos, né? E aqui quando eles se encontram finalmente, e aqui eu quis mostrar, porque de novo, quando tu tinha aquele conflito, é outro tipo de conflito, aqui um conflito com uma tensão sexual. Isso é uma marca do próprio diretor, o próprio Luchino Visconti. Ele trabalha muito essa questão da tensão sexual nos filmes dele, né? E aqui tem uma outra coisa também que vai ser, aqui vai entrar mais em consonância com esse cinema de uma estrutura que vamos chamar de clássica, que é basicamente essa questão da mise-en-scène. Aqui eu quero trazer isso aqui. A mise-en-scène, que é basicamente a relação de encenação entre os personagens numa trama, né? Que é mais clássica com o Luchino Visconti. O Luchino Visconti ele trabalha esses personagens ainda dentro de uma lógica bastante de uma mise-en-scène clássica, de cada personagem tem uma série de expressões que vão refletindo as suas emoções, né? Não é aquela ideia de um personagem como um destaque do cenário, como vai ser depois dos filmes do neorrealismo italiano, porque vão se aproximar da estrutura do documentário, que é uma coisa que o Luchino Visconti faz depois no Terra Treme. Aqui, ó, Terra Treme, aqui do cartaz, aqui, tem o Terra Treme do cartaz aqui, que é um dos meus filmes favoritos na vida, que é também do Luchino Visconti. Terceiro filme dele, né? Na internet o pessoal fala que é o segundo filme, mas é o terceiro, tá? O pessoal não entende nada. Então aqui a gente vai ver, né, de novo, então, toda a corporalidade dos atores, a maneira como eles se postam, a maneira como o corpo deles transmite a mensagem, que é uma estrutura de uma mise-en-scène mais tradicional. E que o Luchino Visconti dominava perfeitamente. E olha, gente, aqui é o primeiro filme dele. O Luchino Visconti, ele depois se afirma como um grande diretor de atores, um dos melhores diretores de atores que existiu. E aí, como são a maioria dos diretores de atores, são meio megeros com os seus atores e atrizes, né? Mas os filmes dele têm essa marca de ter grandes atuações. O elenco costuma atuar muito bem, porque ele dirige muito bem. Tanto é que ele se tornou depois diretor, ele chegou a dirigir peças de teatro, justamente, e aí tem que ser bom diretor para dirigir uma peça de teatro, né? E também bom sentido do elenco, né? Porque são outras competências no geral, falando no geral. E ele chegou a dirigir, inclusive, óperas. Então veja, assim, como o Luchino Visconti, ele se constitui em um artista cênico completo, em termos de dramaturgia, de debate teórico sobre o cinema, onde ele escreveu muito, debateu muito teoria do cinema, e dirigiu filmes de diferentes estilos. O Luchino Visconti ele não teve um estilo só, ele dirigiu filmes em diferentes estilos e todos com algumas características em comum. Essa questão da atuação, da mise-en-scène, são coisas que ele leva para os seus filmes. Já aviso vocês que começou a chover aqui, então se vocês ouvirem algum som de fundo aí, é isso, né? Basicamente, se ouvirem som de chuva é porque está chovendo. Aqui já é outra cena, tá? Isso aqui é uma cena posterior. É porque aqui eu não tô pegando bem exatamente na ordem, né? Aqui é alguns temas pra gente trazer pra discussão. Eu queria mostrar... Aqui é um momento onde eu tô desesperada, com medo de perder ele, porque ele não quer mais viver ali clandestinamente e tudo mais, né? Porque ele fica morando na casa deles, ele fica amigo do Giuseppe Bergana, mas aí... e aí, ao mesmo tempo que está se relacionando escondido com a Giovanna,
É aqui o momento onde ela tá com medo de perder. E aqui eu quis mostrar aqui, de novo, essa questão desse tipo de encenação. Porque o elenco aqui é muito bom, gente. O elenco fílmico aqui do Ossessione, ele é muito bom. Eles, assim, as atuações são maravilhosas, né? Então essa coisa aqui da atriz, da Clara Calamai, ela encena muito com o olhar, a expressão facial dela muda de acordo com cada novidade que vai acontecendo. Ela consegue assim expressar muito tudo o que a trama fílmica tá passando, né? Então aqui, como eu falei, aqui é um momento de perigo onde eles podem se separar. A gente vê isso no rosto dela, né? Isso é uma grande atuação. Isso é uma grande atuação. Aqui, de novo, ela né, passando a mão no rosto. Aqui tem uma trilha sonora dramática que acompanha. Como se não tivesse mais se reconhecendo. A gente vai entender isso mais lá no final do filme. Eu não vou dar muitos spoilers do filme, tá, gente? Então, isso tudo vai conformando um tipo aí de estética, um tipo de encenação, de estrutura fílmica, né? Que, como eu falei, aqui a gente vê um tipo de estética imagética de uma cultura visual que ela já existia no cinema, ainda que não fosse majoritária no cinema. Tá? Os grandes estúdios, tanto da Itália quanto de Hollywood, não faziam esse tipo de estética, mas isso já existia em um certo tipo de cinema. Aqui, por exemplo, essa imagem aqui é de um outro personagem, um espanhol, né, que ele entra na trama depois lá, próximo da metade do filme. Ele vira amigo do Dino. Aqui você vê esse tipo de novo, né, de iluminação, essa fotografia onde a gente vê a sombra dele, esse jogo de luz e sombra, né, uma luz forte vindo aqui no lado esquerdo do rosto dele, fazendo um sombreado na parede, né? Claro que isso tem um tipo de metáfora, mas de novo, essa composição e esse tipo de iluminação tem a ver com esse cinema noir, tem a ver com o cinema francês. E aqui a estrutura narrativa do filme, eu quero deixar claro que essa estrutura narrativa, ela ainda não é um grande rompimento com o cinema majoritário hegemônico até então, porque, por exemplo, os pontos de virada do filme, as reviravoltas, elas se dão mais ou menos no que se espera. Então, a gente vê a apresentação inicial dos personagens, como eu falei ali, do caminhão, dos trabalhadores. A gente vê isso, chega ali em cerca de 13, 15 minutos. A gente tem uma primeira reviravolta, que é a relação do Dino e da Giovanna. Depois chega na metade do filme, tem ali uma nova reviravolta na relação deles. Chega depois lá pela metade do filme, pouco antes da metade tem uma outra reviravolta, né? O que o pessoal gosta de chamar na internet de plot twist. Esses comentaristas de internet eles me racham, cara. Plot twist tem mais de um significado no cinema, tá? Não é só ponto de virada. Mas o pessoal não sabe, eles acham que é a mesma coisa. Então, eu não vou ensinar ninguém aqui, tá? No futuro eu quero dar cursos sobre análise fílmica, teoria fílmica. Já tô começando a dar alguns sobre história do cinema. Se quiserem aprender, vocês façam meus cursos. Tá? Eu não vou ensinar nada de graça. Então é o seguinte, né? Então eu vou chamar aqui de reviravolta ou ponto de virada, para que é mais exato e não é paga pau de gringo, né? Vamos lá. Então, tu vai ter uma primeira reviravolta ali em cerca de 10, 15 minutos, uma outra um pouco antes da metade, que é com relação a eles. Depois vai haver uma questão policial, vai haver um crime, eu não vou falar o que é para não estragar a experiência de vocês. Vejam que é muito interessante. É muito interessante essa questão do crime que acontece no filme, tá bom? Então, acontece isso lá pela metade, depois isso dá uma decorrência a várias outras coisas que acontecem no filme. Então vai tendo uma série de pontos de virada que estão justamente assim, na estrutura fílmica mais ou menos esperado. Para mim, que estudo narrativa fílmica, estudo roteiros, tudo mais, é mais ou menos o que se espera de uma estrutura de uma narrativa clássica de cinema. Então, em termos de estrutura fílmica, esse filme ele ainda mantém um padrão que era hegemônico, né? Estética, uma estética que não era hegemônica, como eu estou mostrando, mas que já existia em determinado tipo de cinema. Mas ele vai fazer uma interpretação da Itália, dos trabalhadores, uma interpretação rural, é artística. Esse personagem aqui, o espanhol, ele é um artista que percorre o país. Isso é uma novidade. Aqui
Aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito importante do filme. Porque aqui é uma cena onde o Dino, o Giuseppe Brangana e a Giovanna, eles vão para um concurso de canto. E é interessante porque o personagem do Giuseppe Brangana, que é o dono lá da trattoria, né, da vendinha lá, o marido da Giovanna, ele é mostrado na narrativa fílmica o tempo inteiro como sendo assim um caipirão, né? Então ele vai pra esse concurso, a gente que tá vendo o filme tem uma quebra de expectativa, porque a gente acha, ele tá lá como um fanfarrão, né? Não vai fazer nada. Ele chega lá e ele canta muito. O cara canta demais. Ele ganha o concurso. Aí spoiler, não, mas é spoiler tranquilo. Eu não tô contando grandes coisas, eu não quero estragar as surpresas do filme, tá? Pra quem viu, beleza, já sabe, vai entender o que eu tô falando. Quem não viu, aí vai ver o filme e vai pegar essas surpresas. E aqui, de novo, enquanto ele tá sendo congratulado, parabenizado pelos demais participantes, a Giovanna, esse olhar dela doce, mas ao mesmo tempo com uma malícia, ela tá olhando pro Dino, então ela tá conquistando ele pelo olhar, essa pose ao pegar a taça, né? Tem um pouco da femme fatale, né? Dos filmes noir. Só que aqui é muito interessante porque aqui nós vamos ver uma imagem em movimento, justamente porque eu quero mostrar para vocês a diferença que as diferenças que a gente pode destacar do noir, do realismo francês, para essa estética fílmica italiana que vai desembocar no neorrealismo. Porque aqui a gente vai ver esse tipo de estética visual, no sentido assim das roupas, do figurino, da arte do filme, ainda um pouco a ver com algum tipo de cinema que eu já estava falando com vocês aqui, né, nos Estados Unidos e da França, mas um tipo de escrita com a câmera que é típico tanto de um documentário quanto depois do neorrealismo, que é uma câmera ágil, um plano sequência, que é uma coisa que acontece no filme. Ou seja, muitas das cenas a gente não vê elas com uma série de cortes, né? Porque o que o cinema americano faz? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui daria para ser de um filme noir, que é um personagem aqui em primeiro plano, a gente vê bem o olhar dela, né? Isso aqui é de uma narrativa estruturada clássica. E aqui, se fosse um filme dos Estados Unidos, a gente veria ela, depois um close nele, close na mão, que é como se faz o filme. O filme, nos Estados Unidos, até hoje, ele é feito com muitos cortes, a gente vai vendo os planos mudando muito pela montagem. Já no neorrealismo italiano, que vai surgir a partir daqui, que aqui tem sua origem, a câmera vai contando a história, né? Então, vem da escola documental, a câmera vai movimentando, vai buscando os personagens. Mais tarde, o Cesare Zavattini, que é um teórico do movimento, do neorrealismo, vai chamar isso de pedimento, de pedimento, ou seja, a câmera buscando o personagem, encalçando o personagem, o que ele chama de pedimento. Aqui nessa cena que eu vou mostrar pra vocês, então, a gente vai ver o que eu tô falando. A gente vê várias coisas que acontecem a partir de um plano que vai seguindo a ação. Então a ação vai acontecendo e a câmera vai seguindo. Bom, como vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos vendo essa imagem aqui, o grande concurso lírico, as bandeirinhas da Itália. Vamos colocar para rodar isso aqui. Aqui a câmera ela vai fazendo um movimento aqui, ó, e vai mostrando o cenário. Não que esse filme tenha inventado o plano sequência, tá, gente? Não é isso. Eu quero mostrar como tem um tipo de estética que vai aliar, ó, isso aqui, essa coisa da mulher que canta, né, das cantoras, isso aqui é uma coisa que já existia no cinema, né? Ó, aqui, olha como a gente vai vendo essa imagem passando e mostrando todos os tipos de indivíduos que estão no local. Olha que interessante, eu fiz um pause aqui só pra avisar que eu fiz questão de botar com a legenda pra vocês verem aqui, tá? Aqui o Giuseppe Brangana, que vai cantar, né? E ali tu tá vendo a Giovanna e atrás lá o Dino. Olha como essa câmera vai se mexendo. A gente vai captando todo o desenrolar da cena com uma tomada única. E aqui algo que é um pouco, talvez, não tão usual, que é, ao final do plano, o personagem principal está lá ao fundo. Isso não é algo comum. Então, eu dei um pause aqui.
A gente vai ver ele ao fundo aqui. Geralmente, num plano sequência, vai seguindo o personagem no primeiro plano. Aqui tem a preocupação com o todo. Então aqui, de novo, a ideia de um registro, de certa maneira, documental. Então, ó, aqui teve um corte. Então, aqui eu vou interromper a feitura da cena. Aqui a exposição da cena. Mas veja o que eu falei, né? Então aqui tu vai ter já símbolos de o que tem a ver com que conversam, né, com uma estética no ar. Até porque o livro vem dos Estados Unidos desse período, então tem a ver um pouco com essa coisa, né, do indivíduo que busca um lugar. Tem a ideia da narrativa de investigação que entra depois na trama, depois desse crime que eu tô falando pra vocês, que acontece no filme, né? Aqui a gente vê de novo o Rio Pó, que é o nome do rio, né? Aqui tá o Dino e o espanhol, eles tinham se afastado, esse reencontro, mas não, essa ideia do rio Pó, ou seja, da geografia do lugar. Então, o filme, apesar dele se basear nos indivíduos, ele tem toda essa questão de tentar mostrar, a partir dessa pequena história, uma sociedade um pouco maior. E isso é uma questão que também tem a ver com essa busca por um cinema social feito na Itália. Aqui, por exemplo... Então, assim, gente, de novo, esse filme foi feito sobre o regime fascista. Aqui são pequenos pontos indiretos que vai fazer uma crítica indireta. Aqui o Dino, ele tá numa praça, ele vê as crianças marchando. E aqui tem uma questão de... Porque são crianças de uma escola. Aqui uma escola que faz educação militar. Debate que hoje no Brasil está em polpa. Porque o regime fascista, ele vai buscar militarizar o ensino. Então esse é um ponto importante, militarizar as escolas, né, de educação pública. Então isso aí é um ponto que no filme, de certa maneira, é trazido muito indiretamente, porque, claro, também o filme não pode abordar isso tão diretamente, porque, claro, é um filme que precisa ser aprovado pela censura. Mas aqui já mostra essa questão, né, e vejam que historicamente a extrema-direita, a direita de modo geral, tá, que depois... permite a ascensão da extrema-direita, ela costuma, em momentos de crise do grande capital, ela costuma militarizar a política e, por consequência, militarizar a sociedade. Tá? Isso é uma característica histórica da direita, do capitalismo, e que vai desembocar numa extrema-direita militarizada. Isso são crises que acontecem aí de tempos em tempos, né? A gente viu isso acontecer, a gente está vendo isso acontecer mais ou menos hoje também, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. E aqui a gente tem essa questão, né, do ensino militarizado. Isso aparece de maneira indireta na trama. E aí nós, analistas, é que temos que buscar esses pontos. E, bom, isso aqui já é uma imagem que é pro final do filme. É uma imagem que não entrega nada do que é o final. Tá? Não é a imagem final, é uma imagem que está lá na parte final do filme, e que de novo acontece às margens do Rio Pó. Então o filme ele se inicia lá no começo no Rio Pó e termina no Rio Pó. E aqui de novo essa frase belíssima que, como eu falei, tem a ver com uma menção indireta à história, porque aqui o personagem falando, né, Dino, essa noite foi uma libertação para mim. Isso aqui faz uma referência indireta ao movimento de libertação nacional, né, que estava, a partir do Comitê de Libertação Nacional, fazendo a luta antifascista. Então, isso aqui é o tipo de análise que, quando a gente vai fazer, a gente vai levando em conta. Né? E aí, assim, ó, a gente daria para fazer até uma análise, por exemplo, de gênero, que não é algo que eu sou especialista, mas daria para fazer a partir desse filme. A gente vê que o personagem do Dino, ele começa num ponto aqui, digamos, e o personagem da Giovanna começa aqui, tá? O que eu quero dizer? A Giovanna, no começo do filme, ela é tratada como sendo, assim, uma grande vítima dessa situação, e o Dino, um sujeito que vem a corromper. E isso vai fazendo assim, ó. Por quê? Porque o Dino, ele vai, ao longo da trama, sendo mostrado como um sujeito que foi colocado naquela situação, foi manipulado por ela, e ela vai fazer uma série de coisas com ele que eu não vou entrar em detalhes aqui. E ela começa sendo mostrada como uma vítima, ela vai fazendo assim, vai sendo mostrada como uma manipuladora que vai causar uma série de conflitos. Que é uma coisa que a abordagem fílmica faz isso. O direcionamento da narrativa fílmica faz isso. Porque eu vendo o filme, aí eu fazendo com o meu julgamento, vamos dizer assim, ético e tudo mais, eu não acho que ela tenha sido culpada por uma série de coisas que aconteceu, e nem acho que ele é tão vítima.
Só que a maneira como é filmado, a maneira como nós sempre tomamos o ponto de vista dele, ele acaba sendo colocado como uma vítima da situação, de situações que às vezes são culpa dele, tá? Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas até esse tipo de análise poderia ser feita a partir desse filme. Bom, então aqui a gente tratou algumas questões importantes, relevantes desse filme, que é um filme importantíssimo na história do cinema, O Sessione, 1943. Como eu falei, é um filme que tem uma estrutura fílmica, que eu procurei aqui brevemente mostrar para vocês, que ainda não faz um grande rompimento com a estrutura estrutura do cinema chamado clássico, mas que já traz no campo estético uma série de relevâncias. Quando eu falo de estética, eu estou falando de um tipo de impressão fílmica que vai ser próprio daquela expressão. Quando eu falo de estética fílmica, eu estou falando de uma série de imagens e sons que são próprios, que trazem uma aura típica daquela obra ou de um conjunto de obras que se relacionam. Então, o que tem nesse filme que não tem em outro? O que é típico desse filme ou típico desse diretor? Eu estou falando de uma estética, e para isso eu tenho que analisar os seus aspectos formais, ou seja, aqui no cinema falando muito de maneira abrangente as suas imagens e os seus sons, né? E claro, tem que pegar o que está nesse conteúdo. Então, a estética desse filme, ela já ela é original, ela traz elementos do cinema feito até então, de um tipo de filme feito até então, mas que vai trazer elementos novos. Então aqui a gente vai ter uma série de questões e um modo de produção agora também que vai romper com o modo de produção dos estúdios. Porque aqui é um tipo de financiamento coletivo, tu tem o próprio Partido Comunista que põe dinheiro, então é um cinema que atende a outros interesses que não os interesses da grande indústria. Eu quero pedir para vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e digam o que estão achando do trabalho. Quero dizer para vocês também que isso aqui é uma pequena série que eu vou fazer, eu já tenho a aula do curso que eu vou deixar aqui embaixo, e eu vou fazer a análise de pelo menos mais 2 filmes do neorrealismo italiano, que é o Roma, Cidade Aberta, de 45, aí sim o início do neorrealismo italiano, e o Ladrões de Bicicleta, de 48, Vittorio De Sica, que aí é o auge do cinema, do neorrealismo italiano, vai ganhar Oscar, é o filme até hoje o filme mais famoso do movimento. Vou fazer no mínimo esses 3 vídeos, né? Se vocês quiserem mais filmes do neorrealismo italiano, eu posso fazer também vídeos de análise sobre, né? Cada um desses filmes eu vou fazer um tipo de... eu vou privilegiar alguns aspectos diferentes, tá? Então, esse vídeo aqui privilegia um pouco a questão de estrutura fílmica e estética. O filme do Roma, Cidade Aberta eu vou privilegiar mais a questão do documental e ficção, que é um filme que mescla né, a ideia de ficção e documentário. E o Ladrão de Bicicleta eu vou privilegiar mais os aspectos de narrativa fílmica, tá? De narrativa e condução de narrativa fílmica. Bom, gente, a chuva tá forte aqui em Porto Alegre nesse momento. Eu quero agradecer a todos que vieram até aqui. Curtam o vídeo, like no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Vejam aqui os links que eu vou deixar. Aqui no final vai ter também aqui, em algum lado aqui, o link para o curso, né? Caso alguém queira ver de novo a aula aberta sobre neorrealismo italiano. A gente se vê numa próxima. Agradeço muito a presença de todos e todas aqui. Até mais.